Bom dia, segundo ano, tudo bem? Bem, pessoal, na semana passada, então, nós começamos a discutir a questão da temática sobre energia limpa, tá? E aí nós vamos continuar hoje. Na aula de hoje, além de ampliar essa discussão a respeito desse tema, que, como eu já disse para vocês, é um tema que eu julgo bastante importante, espero que vocês tenham feito a leitura do material que eu enviei. Nós vamos também pensar na proposta que eu coloquei para vocês no material, tá? Então, a proposta de resposta argumentativa que vocês têm aí neste material. Olha lá a proposta. Considere que, na última semana, sua professora de redação discutiu a coletânea de textos sobre tecnologias limpas e, como forma de avaliação, pediu que cada aluno se posicionasse por escrito sobre o tema. A partir desse contexto, como estudante do ensino médio, então você tem um papel social aqui que está definido, você é estudante do ensino médio, isso precisa aparecer no seu texto. Redija com no mínimo 15 e no máximo 22 linhas uma resposta argumentativa para a seguinte questão: qual é a importância da energia limpa para a economia brasileira? Então, nós já começamos essa discussão aí, eu já falei para vocês na semana passada sobre como é que essa energia limpa pode, contribuir com a economia do país, né? Então, nós já vínhamos discutindo sobre isso no sentido de que a gente pode receber capital externo, né, investimento externo, nós podemos melhorar a vida das pessoas que vivem em localidades mais afastadas, em localidades como no Nordeste, onde não se tem tanta estrutura e que nós temos ainda muito espaço para produzir energia limpa. E aí nós falamos bastante sobre energia eólica. E aí nós vamos ampliar isso daí para pensar também em outras energias, né? E pensar que de que maneira isso pode contribuir, então, para que a nossa economia, enquanto país, enquanto sociedade, melhore, tá? Eu coloquei aqui no material de vocês, para começo de conversa, uma revisão de organização de parágrafo argumentativo, tá? Então, lembrem-se que eu comecei a falar para vocês na semana passada que daqui até o nosso final do ano, nós começamos a fazer revisões, tá? E acertando os detalhes dos gêneros que nós já vimos, e nós vamos ampliar a discussão temática. Então, pensar aí em relação à organização do parágrafo argumentativo. E essa organização do parágrafo argumentativo vai servir tanto para a resposta argumentativa, quanto para a dissertação argumentativa, quanto para outros gêneros, como as cartas, carta aberta, carta de reclamação, carta de solicitação, e lá no finalzinho do ano, quando a gente for trabalhar artigo de opinião, também, tá? Então, lembrar que todo parágrafo, ele é, na verdade, um mini texto, né? Então, ele precisa ter começo, meio e fim. E aí, todos esses parágrafos argumentativos, no nosso caso aqui, da dissertação argumentativa e da resposta argumentativa que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar geralmente com 2 parágrafos de argumentação, né? Então, eu não estou falando aqui, galera, da organização do texto como um todo. Vocês sabem que a resposta argumentativa, ela vai começar lá, né, com retomada de papel social, retomada da pergunta que foi feita pelo comando, para depois a gente entrar mesmo na argumentação. Mas sobre isso a gente fala depois, né? Vou falar aqui sobre essa partezinha da argumentação. Então, eu sempre vou começar a minha argumentação, meu parágrafo argumentativo, com isso que a gente chama de tópico frasal, que é o nosso argumento, é o argumento que nós vamos defender. Então, aqui, ó, no meu tópico frasal, eu vou
pontuar a minha primeira argumentação. A produção de energia eólica é um importante instrumento para alavancar a economia brasileira. Significa dizer que eu vou defender a ideia de que a energia eólica é um instrumento importante. No meu próximo parágrafo, eu poderia falar sobre a produção da energia solar, né? Então, aqui nesse argumento, esse é o meu tópico frasal, esse é o argumento que eu vou defender, tá? Então, o começo da minha argumentação é essa. Por que eu coloquei aqui uma afirmação ou uma negação? Porque eu poderia negar essa ideia, eu poderia dizer que a produção de energia eólica não vai contribuir para a economia brasileira, tá? Mas eu estou fazendo uma afirmação. No meio do meu parágrafo, eu preciso desenvolver esse argumento, eu preciso explicar por que é que eu penso dessa forma, tá? Então, ó, eu tenho aqui um mecanismo, ó, de explicação, isso porque, ó, a conjunção explicativa. A instalação de aerogeradores coexiste com outras atividades como a agricultura e a pecuária, ok? Eu expliquei por que é que eu penso dessa forma. E aí eu vou sustentar a minha argumentação, que é aquilo que a gente fala para vocês a partir da comprovação, trazer elementos que comprovem, conforme explica a presidente executiva da Abeólica, Elbia Ganon, né? Então, eu estou trazendo aqui uma voz de autoridade. Eu estou dizendo, olha, quem está afirmando isso não sou eu, né? Eu estou dizendo isso com base no que essa presidente dessa organização diz, e ela é especialista no assunto, tá? E aí, para finalizar o meu parágrafo, eu preciso concluir essa ideia, porque no parágrafo seguinte eu trarei uma ideia nova, tá? Então, eu preciso concluir essa. E aí eu vou, já que eu coloquei aqui um elemento de comprovação, de sustentação, não basta eu simplesmente jogar ele aqui, mas eu preciso relacionar isso, interpretar esse dado, essa afirmação que eu coloquei aí, tá? E olha lá o conectivo, ó. Desse modo, olha um conectivo conclusivo, porque eu estou concluindo esta ideia. O proprietário de terras, ao mesmo tempo que produz e gera mão de obra, também pode arrendar as suas terras. Então, uma explicação, um argumento simples, um argumento consistente, um argumento sustentado e bem explicado, né? Então, significa dizer que vocês não precisam descobrir o milagre da Terra, vocês não precisam descobrir a cura do Covid, vocês só precisam desenvolver uma argumentação sustentada, coerente, organizada, tá? Então, é isso que a gente espera de vocês nesse parágrafo argumentativo, beleza? E aí, essa partezinha, gente, é o que ficou faltando para a gente discutir na semana passada. E aí, hoje a gente continua falando sobre essa ideia, né, de sustentabilidade, de tecnologias limpas. E aí, lá no texto de vocês também, no material que eu coloquei para vocês, a gente vai falar lá sobre a questão da moda, né? Então, pensar que a moda é uma das indústrias mais poluentes que nós temos, né? Responsável por pelo menos 8% da poluição total, né, do planeta. Então, significa que é tenso. Aí, na cidade de vocês, que é um polo da confecção, que nós temos aí muitas lavanderias e que precisamos pensar nas questões ambientais, né? Provavelmente muitos pais de vocês pode ser que trabalhem com moda, que tenham empresa de confecção, e aí se questionar, por exemplo, as lavagens dos jeans, para onde é que vai essa água, né? Então, toda cheia de produtos químicos. Como é que essa água é tratada para voltar para o meio ambiente? Né? De que maneira ela é descartada, e não só a maneira como ela é descartada, de que maneira ela é reutilizada, né? Pensando que
é um setor da economia que consome muita água, né? Então, pensar nisso daí. E aí, eu coloquei para vocês uma citação da Coco Chanel, que é a maior referência mundial quando a gente fala de moda, que ela fala assim: a moda não é algo presente apenas nas roupas. A moda está no céu, nas ruas. A moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está acontecendo. Então, a Coco Chanel, que é uma estilista que viveu, né, teve a vida dela construída pela moda, o conceito dela ainda assim não é o de consumir constantemente, mas é o de ser moda, né? Então, eu posso usar isso como um argumento, eu posso usar essa citação da Coco Chanel como um embasamento, uma sustentação, né? Com a ideia de que, olha, eu não preciso estar vestida todos os dias com uma roupa nova, eu não preciso trocar o meu guarda-roupa todas as vezes que a coleção de verão, a coleção de inverno muda, né? Porque eu, enquanto sujeito, dito regras também e dito moda. O fato de eu preferir usar peças que não degradam o meio ambiente, reutilizar peças, comprar em brechós, pensar em quem é que está produzindo, se esse couro é um couro legítimo, se é um couro sintético. Então, essas minhas preferências, essas minhas escolhas também são moda, principalmente quando a gente está falando em sustentabilidade, quando a gente está falando em fazer com que o planeta sobreviva por mais alguns anos, tá? Então, coloquei aqui para vocês, para que vocês usem isso como referência nas argumentações, tá? Nós estamos vivendo aí, né, agora no século XXI, essa era do fast fashion. Né? Então, o que é essa ideia do fast fashion? Essa ideia de que há sempre, né, novas tendências. A moda está todo dia em movimento e todo dia as grandes mídias ditam para nós roupas que nós devemos usar, calçados que nós devemos usar. Então, aquilo que eu comprei ontem já não serve para hoje, né? Essa ideia, né, de que a mulher, principalmente, não pode usar o mesmo vestido em diferentes eventos. Como é que eu vou aparecer no Facebook de novo com a mesma roupa no casamento que eu fui, né? O casamento da minha irmã, agora no casamento do meu primo com a mesma roupa. Não posso fazer isso porque é feio. Então, essa ideia, graças a Deus, ela tá caindo por terra, embora seja uma ideia mais recente, né? Essa era do fast fashion seja nova, porque antes a gente não tinha tanto isso, as mídias vão fomentando essa troca constante, e principalmente agora com a questão dos influencers e tal. A gente também está vendo, por outro lado, crescer muito os brechós, né? Então, por exemplo, no Instagram eu acompanho, sigo um monte de brechó e compro muito em brechó. Por quê? Porque tem essa ideia da reutilização, né? Então, olha, eu já enjoei dessa roupa, não quero ir de novo num casamento com o mesmo vestido, mas outra pessoa pode usar essa roupa. Eu posso trocar esse vestido por um outro vestido que eu nunca tenha usado. E aí isso vai fazendo com que, por um lado, a gente economize recursos naturais, né? Então a gente acaba poluindo menos, degradando menos o meio ambiente. Por outro lado, nós geramos mais renda para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão desempregadas, principalmente para as pessoas que estão na informalidade, mas tem também a questão da grande indústria, né? Então, as grandes indústrias acabam perdendo um pouquinho. Há um percentual muito grande? Obviamente que não, né? O brechó não incomoda, ainda pelo menos não incomoda os grandes lojistas, né? Então, ainda está sendo uma coisa muito positiva. Pode ser que chegue o momento em que isso ou caia de moda e a gente pare de ter o brechó e pare de comprar em brechó, ou que isso ganhe um status de importância,
né, no mercado da moda, na questão de sustentabilidade, e aí as grandes indústrias da moda precisem repensar, né, a sua forma de produção. E aí, quando a gente fala em repensar a forma de produção, deixa eu ver onde que eu coloquei. Deixa eu pensar. A gente vai chegar lá, mas eu já vou antecipar aqui para vocês. Preparando esse material, eu descobri aí uma empresa, que eu não vou lembrar agora, mas está nos slides nos próximos aí. Uma empresa de São Paulo que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Aqui, ó, marca Coletivo de 2, tá? Então, essa marca Coletivo de 2 é uma empresa de São Paulo, é formada por 2 estilistas, né, que estavam meio que perdidos, sem mercado para trabalhar, sem saber o que fazer da vida, e tiveram a excelente ideia de reaproveitar peças. Então, olha, peças que eles tinham né, desenhado e que eles tinham confeccionado que não foram vendidas para a coleção seguinte, o que eles fizeram? Eles desmancharam essas roupas e fizeram novas roupas com esse tecido. E deu muito certo. E aí, ao invés de eles comprarem, né, metros e metros e metros de tecido para produzir a sua marca, eles começaram a comprar só retalhos, né? Então, vão nas grandes indústrias e compram todos os retalhos, e a produção da moda deles, né, a produção da marca deles é feita de retalhos. Então, com isso, eles acabam poluindo menos, porque esses tecidos que não são utilizados, eles vão parar no meio ambiente, e eles demoram muitos e muitos anos para se degradarem no meio ambiente. Sem falar que, né, quando eu vou produzir 1 metro de tecido, eu estou usando aí água, estou usando energia elétrica, estou usando petróleo, e aí estou, sim, degradando o meio ambiente, tá? Então, pensar nisso daí. Na semana passada eu falei para vocês sobre a Zara, né? Aquela empresa que sofreu boicote aí alguns 2 anos atrás, se não me engano. E aí, essa mesma empresa assinou um acordo da Global Fashion Agenda que se compromete em mudar toda a sua infraestrutura e tornar a empresa inteira sustentável até 2025. E aí a gente pensa, bem, como que uma empresa do tamanho da Zara, que é gigantesca, que é milionária e tudo mais, como é que vai fazer isso, né? Até 2025. É um prazo muito curto para tornar uma empresa tão grande e sustentável. E aí a gente tem que pensar como é que isso vai acontecer economicamente. Essa empresa precisa ter um planejamento de curto e de longo prazo. Precisa saber quanto é que tem de grana para investir, de onde é que vai tirar essa grana, né? Como é que vai reordenar, né, essa questão financeira para poder tornar isso sustentável, pensando que não são tecnologias de pouco investimento, né? Que se investe muito para tornar uma empresa sustentável. E aí tem que ter um planejamento de longo prazo, porque isso vai demorar um pouco para retornar para o caixa da empresa, né? Então, pensar nessas questões aí. E aí a gente está pensando também, né? Como a gente falou um pouco sobre agricultura na semana passada, há algumas semanas eu vi aí uma reportagem no Fantástico a respeito dos drones, né? Então, em agosto desse ano, a ANAC autorizou a primeira empresa a usar drones na entrega de mercadorias. E aí, que empresa é essa, amores? iFood. A iFood vai ter um projeto piloto, né? Ao invés de usar motoboys para entregar as mercadorias, fazer isso com drones. É um investimento altíssimo, com certeza, e a gente vai ter que pensar nos dois lados dessa moeda, né? A questão da sustentabilidade, então essa tecnologia sustentável, que vai fazer com que menos pessoas estejam nas ruas, menos motoqueiros estejam à mercê dos riscos do trânsito, menos poluentes, né? Menos
motos emitindo gases poluentes no meio ambiente, mas, por outro lado, a gente tem a questão da empregabilidade, né? Então, onde é que vão parar esses motoqueiros? Do que é que eles vão viver? Será que cada motoqueiro vai poder pilotar o seu próprio drone? Né? Não, porque um drone custa 70 mil reais, uma moto custa 10 mil reais, não vai rolar essa ideia. Mas de que maneira a empresa, a iFood, por exemplo, vai fazer com que isso se torne sustentável e economicamente saudável para a sua empresa e para o Brasil, tá? Então, pensar nessas questões aí, né? Se a gente for pensar na agricultura, o Jorge Ávila, que é diretor de inovação da empresa SNA, então ele é um agrônomo, ele defende a ideia de que o uso de drones na agropecuária vai fazer com que a gente consiga tornar o consumo de água menor, o consumo de energia também menor, né? E que com o uso de drones a gente vai conseguir saber, por exemplo, se uma grande propriedade, uma Friboi, por exemplo, da vida, se essa empresa está desmatando para aumentar a área de criação de gado, né? Porque o drone vai ter imagem de satélite e isso vai ficar disponível para investidores, para compradores, para consumidores que vão poder avaliar bem essa área onde está sendo onde está sendo criado o gado, onde está sendo plantado, né, grãos. Essa área é de desmatamento, é de preservação ambiental. Com o drone, a gente vai ter essa dimensão, né? Então, sim, seria uma coisa muito positiva. Quando a gente pensa na tecnologia associada ao campo, né? Então, a gente pode pensar que com a tecnologia eu posso tornar insumos, né? Eu posso criar insumos, eu posso pensar no uso, por exemplo, de resíduos dos bois, dos suínos e tornar isso uma energia. Então, eu posso fazer com que isso gere energia para energia elétrica para casa que tem na fazenda, por exemplo, para o frigorífico, para iluminação, tudo isso, né? Então, isso está associado à tecnologia e é uma coisa positiva, né? Então, elementos positivos que a gente pode trazer aí, tá bom? A questão da energia renovada, né? Então, do que eu estava falando aí, a partir desses insumos, né? Não só de animais, né, resíduos de animais, mas também da produção de grãos, a gente pode criar aí os biofertilizantes, poluir menos, tá? Então, são ideias que a gente pode trazer para nossa redação, argumentos que eu posso levantar para falar, olha, sim, é possível, isso pode tornar o Brasil economicamente pode ser positivo para a economia do Brasil, tá? E aí a gente tem aqui no Paraná a Copel, que compra, né, essa energia que é produzida, não sei exatamente o nome dessas placas, não é energia solar, porque energia solar funciona de uma forma diferente, mas é o mesmo conceito, né, de produção de energia. E a gente vende essa produção de energia para a Copel. E essa empresa italiana, que é a Enel, ela tem a sede na Itália, mas funciona também aqui no Brasil, principalmente no Sudeste. E aí também é uma empresa que está em plena expansão e que tem essa ideia de produzir energia a partir do sol, né? Então, evitar a queima de carvão, evitar a queima de cana, por exemplo, né? Para poder produzir energia com isso que nós temos. Então, se nós temos sol, se nós temos vento, se usar o raio solar, se usar o vento que nós temos, não prejudica o meio ambiente, não gera danos, por que não fazer isso? Por que queimar? Por que
emitir CO2, por que degradar o solo com queimadas, sendo que nós temos outras formas de conseguir produzir energia, tá? Então, algumas alternativas aí para vocês, beleza? E aí, gente, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, deixa eu ver, 25 minutos. Essa resposta argumentativa, na próxima aula, nós discutimos ela de novo, tá? Então, esse material vai ficar de novo em stand-by para nossa próxima aula, que é a nossa aula lá do dia mentira, dia 2 é feriado, do dia 9, nós discutimos a organização desse texto, aquilo que eu posso usar como argumentação, aquilo que eu posso usar como comprovação, para daí sim vocês produzirem isso para me entregarem lá para frente ainda, tá? Então, deixem esse material em stand-by, pesquisem sobre, leiam sobre, criem um mapa mental para vocês sobre esse material, para que a gente possa, lá na nossa aula do dia 9, discutir essa produção, essa avaliação obrigatória, para vocês me entregarem na semana seguinte, ok? Bem, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Boa semana para todos vocês, boas provas aí nesse finalzinho que tá acabando aí os dias de prova, né, até o dia 29. Fiquem em paz, terminem a crônica, quem não esqueçam que vocês precisam me entregar a crônica hoje, tá? Se tiverem dúvidas, aí me perguntem para poder terminar isso a tempo, tá bom? Um beijo, boa semana para todo mundo.